Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Vocês são sempre bem-vindos aqui à página Teólogo Cianuque Monteiro. Hoje, dia 20 de março, é o dia do meu aniversário. Eu estou aqui esperando por vocês. Vocês são os seguidores assíduos desta página, a fim de eu partilhar um bocadinho sobre o que eu prometi. Eu prometi hoje falar um bocadinho sobre os anjos. Na verdade, vai ser um assunto que eu vou falar ao longo da semana. Vamos falar sobre os anjos. Os anjos sempre jogaram um papel preponderante, não só no auxílio daqueles que hão de herdar a salvação, mas também jogaram um papel preponderante para a manifestação da glória de Deus, tanto no céu quanto na terra. O Rev Temestóquio disse anjo a falar de anjos. Boa, boa. Deixa por aqui esse comentário. Anjo a falar de anjos. Esse comentário está bem certo, porque isso faz parte até do conceito de anjo que eu já vou dar daqui a pouco. O que é um anjo, afinal de contas? Boa, sem mais demora, sem mais delonga, vamos àquilo que nos importa. Anjos. Para quem estuda teologia, sabe que existe uma disciplina onde se fala sobre os anjos. Essa disciplina chama-se angelologia. Uns chamam angeologia, mas seria angelologia. A palavra anjo do hebraico é malek, e do grego, vocês sabem que o Antigo Testamento foi traduzido todo para o grego. Essa tradução do Antigo Testamento para o grego chama-se Septuaginta. Alguns dizem Septuaginta. O que é a Septuaginta ou Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento no período intertestamentário, essa tradução feita por 72 eruditos judaicos para o grego koiné, que é o grego popular. Então, malek do hebraico, no grego, seria angelos. Angelos, de onde vem a nossa palavra, da língua portuguesa, anjos. Então, significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. Temos aí, segundo livro de Reis, no seu capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Diz o seguinte: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal Zebube, Deus de Ecrom, e sararei desta doença. Segundo o livro de Reis 1, 2. Enviou mensageiros. Os anjos são espíritos, né, que trazem uma mensagem de Deus para os seres humanos. São seres espirituais. Nós somos seres humanos. Os anjos são seres espirituais. Seres espirituais estes que trazem uma mensagem de Deus para os seres humanos. Daí a palavra mensageiro. E quando se fala mensageiro, demos aqui um exemplo de mensageiro, seres humanos. Por exemplo, no livro do Apocalipse, também está escrito ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja em Esmirna. Aí o anjo não se refere a seres espirituais, mas aos porta-vozes, os pastores que lideravam essas igrejas. Então, anjo significa mensageiro. Daí que eu gostei desse comentário do Temestócles, que disse anjo a falar de anjos. Anjo, no primeiro sentido que o Temestócles escreveu, é o mensageiro, o ser humano, mensageiro, porta-voz da mensagem do Eterno, a falar de anjos, também mensageiros, mas, portanto, que são seres espirituais. Seres espirituais. Então, os anjos são seres espirituais que trazem uma mensagem de Deus
para os seres humanos e que trabalham em prol da integridade física dos que hão de herdar a salvação. Os anjos não são apenas mensageiros, mas os anjos estão em constante movimento, trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Daniel 10 a 12. Hoje é Bíblia. Hoje é Bíblia. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui vemos Daniel, o profeta de Deus, orando por Jerusalém. Daniel estava no cativeiro babilônico. Ele orava, e já falei muito sobre o cativeiro babilônico, não vou ser repetitivo neste vídeo. Vocês sabem que o povo de Deus pecou, apostatou, foi na idolatria, ignorou as vozes dos profetas, e Deus permitiu que fossem levados para a Babilônia durante 70 anos. Profetizado pelo profeta Jeremias que ficariam 70 anos. Então, tendo tomado conhecimento do período que Jeremias havia profetizado, já havia completado, Daniel dedicou-se a orar, a buscar a Deus para uma orientação. E Daniel confessava os pecados dos seus pais, dos seus antepassados, pecados esses que fizeram com que eles fossem levados no cativeiro. E acontece que quando Daniel orava, Deus mandou o anjo. O anjo que mais a Bíblia cita como aquele que traz mensagem é Gabriel. Então Gabriel apareceu e falou com ele, que desde o primeiro dia que você se dedicou a falar com Deus, a orar, as tuas orações foram ouvidas e Deus me mandou para trazer a mensagem para você daquilo que vai ser. Então, os anjos trabalham em prol da integridade física daqueles que vão herdar a salvação, do povo de Deus. Hebreus 1, 13 a 14. Aí faltou um pontinho entre o 13 e o 14. Hebreus, agora vamos para o Novo Testamento. Hebreus 1, 13 a 14. Diz o seguinte. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, aqui já deu o conceito de anjo. O que é um anjo? O que são anjos? São espíritos. Espíritos ministradores que ministram, que trazem a mensagem e que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 13 e 14. Segundo a Bíblia, os anjos são seres imortais. Aqui você já sabe que os anjos são espíritos e esses espíritos não morrem. São seres imortais. Lucas 20, 36. Vamos lá ver Lucas 20, 36. Lucas 20, 36. Diz o seguinte: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O contexto deste texto que eu acabei de ler fala sobre os saduceus que foram tentar Jesus. Vocês sabem, também já fiz um vídeo sobre isso, a diferença de crença entre fariseus e saduceus. Os fariseus acreditavam na Tanar, que é o Antigo Testamento, nós chamamos de Antigo Testamento, que é a Torá,
Neviim e Ketuvim, ou Nebiim e Ketuvim, que é o Pentateuco, os livros históricos, poéticos e proféticos. Acreditavam em espíritos, em vida após morte, em ressurreição dos mortos. Já os saduceus, não. Então os saduceus tentaram Jesus, fizeram uma pergunta, mas se alguém morre e sem fazer filho, morre o marido, e veio o irmão, fica com ele, não faz filho, morre, veio o irmão, veio o irmão, veio o irmão, vai, bate por aí uns 7. Na ressurreição, quem que vai ser o marido dela? Achando que estavam a fazer uma pergunta inteligente a Jesus. Jesus disse: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Também falei aqui que os ensinamentos de Jesus aproximavam-se muito dos ensinamentos dos fariseus. O problema de Jesus com os fariseus estava relacionado à hipocrisia. Eles ensinavam certo, mas não viviam e nem faziam aquilo que eles ensinavam. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: ouvi o que eles dizem, mas as suas práticas vocês não imitem. E muito às vezes Jesus dizia a fariseus hipócritas. Então o problema de Jesus era com a hipocrisia. Mas os ensinamentos deles e as crenças deles até que eram bem ortodoxas. Então os anjos são imortais. E Jesus disse que na ressurreição os seres humanos não vão se casar mais, serão como os anjos. Aqui uma curiosidade. Por que os anjos não se casam? Primeiro, é que para se casar é uma união física. E as relações sexuais foram criadas por Deus para proporcionar prazer físico, fisiológico ao casal e para a procriação. Deus criou um casal e deles falou para reproduzirem. Os anjos já foram criados milhares de milhares ao mesmo tempo. Anjos não se reproduzem. Então, já está aí, os anjos são espíritos, ministradores, são mensageiros, os anjos são seres imortais, não morrem, os anjos são espíritos, mas que podem se materializar. Olha outra verdade sobre os anjos. Embora sejam espíritos, eles podem se materializar. Será, pastor? Isso, nós vamos confirmar na Bíblia Sagrada. Vamos confirmar na Bíblia Sagrada, Gênesis. Gênesis 18. Vou ler do 1 ao 3, diz o seguinte. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Aqui nós temos 3 anjos que se materializaram. Alguém me perguntou, pastor, será que tipificam o Pai, o Filho e o Espírito Santo da Trindade? Negativo. Não tem anjos que tipificam Trindade. Apenas 3 anjos apareceram materializados. Você fala de homem, muitas vezes você vai ver na Bíblia que eles comeram, pediu para comer, recebeu como visita, o hospedeiro pediu para ficar, para descansar. Então, aqui não é encarnação. Jesus é Espírito que encarnou. Os anjos não se encarnam, mas materializam-se. São espíritos que materializam-se. No Gênesis 32, também, Gênesis 32. Gênesis 32, 1 e 2, diz: E Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Muitas das vezes a pessoa vê anjo, servo de Deus viram anjos na visão espiritual. É uma coisa. Outra coisa é a materialização de anjos. Por exemplo, o autor aos Hebreus disse que muitos, sem saber,
hospedaram e acolheram anjos. Eu acho que eu já me encontrei com anjos. Na verdade, eu estava a viver uma situação difícil no princípio da minha conversão e apareceu um senhor, assim de repente, do nada, que me falou o que eu estava a viver. E aquele senhor foi e desapareceu. Eu lutava para tentar encontrá-lo, nunca mais o encontrei. Não sei, talvez alguém, uma pessoa que Deus usou. Mas o autor Hebreus diz isso. Muitos sem saber hospedaram anjo. Você sabia disso? Você sabia que está escrito isso? Muitos sem saber hospedaram anjo? Vou te mostrar essa passagem onde é que está. Hebreus 13, 2. Hebreus 13, 2. Diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjo. Então significa que o crente deve ser uma pessoa hospitaleira. Muitas vezes você pode hospedar um anjo, digo um anjo, um mensageiro de Deus, alguém que tem uma mensagem da parte de Deus para você. Números, você pode acompanhar também em Números 22, 31, Josué 5, 13 e 14, Juízes 6, 11, Juízes 13, 3, Zacarias 1, 9, Lucas 1, de 8 a 12. Aí o anjo aparece para saudar e conversar fisicamente com Maria, materializado. Os anjos, como seres espirituais, não se casam. Os anjos não se casam. Mateus 22, 30. É a que eu acabei de ler no livro de Lucas, onde diz que serão como os anjos do céu que não se casam nem se dão em casamento e não morrem. Então, os anjos, como seres espirituais, não se casam. Como a matéria é durante toda a semana, hoje eu vou ficar por aqui. Hoje eu vou ficar por aqui. Mas vou ler vossos comentários. Vou ler os vossos comentários. Anjos são imortais, já falamos disso. Anjos são espíritos, já falamos disso, mas que podem se materializar, já falamos disso. Anjos não se casam. Anjos são seres poderosos e inteligentes. Os anjos são mais poderosos que os seres humanos e são mais inteligentes que os seres humanos. Tanto anjos quanto demônios. Demônios, na verdade, são anjos também, mas receberam o nome do demônio porque são anjos caídos. Vamos lá, então, do outro lado está o Bartolomeu Antônio, pastor Bartolomeu, mensageiro do Senhor, a falar de outra força, homem de Deus, estou contigo. Obrigado, está desaparecido, homem de Deus. Mariano dos Santos, a partir da França, escreveu. Deixa-me tirar aqui para colocar. Escreveu: os anjos, para além de originalmente serem espíritos, não têm glândulas sexuais, pois não possuem encarnação, mas podem possuir algumas vezes corpos materiais para alguma missão específica. Boa, boa. Mariano, sempre a dar o seu contributo no seu melhor. Vamos lá ler aqui outro. Os anjos, eu quero escrever os anjos ainda. Os anjos, além de originalmente serem espíritos, não tem, ok, o mesmo comentário. Eles podem alguma vez possuir corpos materiais. Boa, muito certo, muito certo. Então, fique ligado na página, fique atento na página. Às 21 horas de Angola, nós estaremos sempre aqui e vamos falar sobre os anjos. Ainda tem muita coisa para falar dos anjos. Classe de anjos, que é o arcanjo, querubins, serafins, principados, potestades, que é tudo isso. E nome de anjos. Aparecem aí profetas agora que estão a revelar nomes de anjos. Será certo ou errado? Tudo isso você vai acompanhar aqui na página Teólogo Cianuco Monteiro. Por aqui também o Vilarinho perguntou: e esse caso de anjo do sexo feminino existe mesmo?
Os anjos são assexuados, mas vamos responder também essa questão. Fique ligado. Amanhã você terá a resposta da tua questão. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência e amanhã estaremos juntos.